E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Hoje quadro Curiosidades, onde nós falaremos, olha que incrível, curiosidades da Bíblia, coisas que talvez você deixou passar quando você leu e não percebeu. Nossa, que incrível que a Bíblia é! Nós estamos aqui para mostrar para você que a Bíblia é relevante e ela tem muita coisa bonita, legal, diferente. Você vai curtir demais. Quadro Curiosidades, hoje eu não tô sozinho, hoje eu estou com Isabelle Belli, minha esposa linda. Oi gente, que prazer estar aqui com vocês, saudades de vocês. E a Belli não está aqui à toa, porque o tema de hoje é 7 mulheres incríveis que estão na Bíblia. A primeira delas, ela não é muito conhecida tipo Maria, mas ela é conhecida já, que é Raabe, que aparece no livro de Josué. Raabe era uma mulher importantíssima porque ela ajuda o povo de Israel a conseguir conquistar Jericó. Ela que esconde 2 espiões quando eles tentam entrar em Jericó para entender um pouco como que funciona aquela cidade ali. Ela tem um papel singular, importantíssimo, e ela não era crente, ela não cria em Deus, mas ela vê as obras de Deus. Quando o povo tá chegando, ela fica com medo do povo. Meu Deus, esse povo é incrível, mas é porque o Deus dele é incrível. Ela entrega a vida pra Deus ali nesse rolê. Eu tinha um pouco de dificuldade assim com Raabe, porque Raabe era uma prostituta e ela falava, nossa, como que Deus escolheu uma prostituta pra ser usada? E aí Deus pega essas histórias muito loucas assim e transforma e alcança, e Raabe foi parar na genealogia de Jesus. Olha só. Além de estar na genealogia de Jesus, olha só. Sabe o capítulo 11 de Hebreus? Famoso capítulo que é chamado de a galeria dos heróis da fé. Raabe é uma heroína da fé. Não, Raabe foi muito corajosa. Muito corajosa. Pensa, ela tava vendo que um povo tava vindo invadir a cidade dela. Ela fala, meu, tem uma coisa diferente desse povo. Ela crê naquele Deus. Ela esconde esses caras na casa dela. Eles vão lá fazer uma vistoria. E ela fala, não tem nada aqui rolando, pessoal. Ajuda eles a fugirem. Então ela foi ousada, corajosa. Ousada. E isso é coisa de família, de gente ousada que assume responsabilidade. Porque ela é mãe de Boaz. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. A segunda mulher que a gente vai falar é Débora. Eu já falei várias vezes para as meninas no Z, toda vez que eu tenho papo com as meninas no Z sobre Girl Power, eu falo sobre Débora. Porque Débora surgiu ali na época dos juízes, antes de Israel ter reis, ele tinha alguns juízes. E Débora foi uma juíza, então ela era profetisa e ela era juíza ali também. Deus tá mandando um povo ir pra guerra e o comandante fala pra Débora, eu só vou se você for. É um bundão, cara. Não... Pensa, os juízes eram líderes e o cara que era o líder ali não tava assumindo a responsabilidade. Débora teve que Aí Débora assumir. pega e fala que vai e fala, então Deus vai me honrar, não vai honrar você, cara, porque você tá vacilando. E aí ela vai, conduz, manda o povo ir, eles vão, eles ganham. E aí nessa história, além de Débora, eu gosto de fazer essa parênteses aqui, que tem mais uma mulher nesse rolê, que é Jael, um belo nome. Jael, dá um dado da sua filha, futuramente. Não, da sua filha. Jael, maravilhoso. Jael, ela encerra esse ciclo, assim. Débora mandou eles pra irem pra guerra, e aí Jael é uma mulher que ela que executa, ela que mata o rei. Ela simplesmente pega uma estaca e enfia na cabeça do rei e mata ele. E é muito interessante dessa situação aí, porque, foi vacilo dos caras que não assumiram a posição deles, e aí Deus utiliza essas 2 mulheres, Jael pra finalizar o serviço ali, e Débora pra liderar e... Bom, gente, vamos lá. Mas o que eu vejo legal dessas 2 situações é que a Bela citou Girl Power. Esse Girl Power que a gente tá vendo aqui são de mulheres dependentes de Deus e orientadas e guiadas por Deus, não é por uma vontade delas de ir contra porque vocês são tudo otário. Não, elas são usadas por Deus, isso mesmo. Não é empoderamento que veio delas, é empoderamento que veio de Deus, com direção de Deus, e aí eu sempre falo que é o Girl Power de Jesus. Exato. Falando em uma menina que, inclusive, você falou de empoderamento, eu preguei sobre essa menina na série Anônimas Improváveis, que é muito legal, inclusive, tem várias mulheres da Bíblia ali sendo retratadas pelas pregações de nós, os pastores, e eu preguei sobre a serva de Naamã. O título era Uma Garota Empoderada. Por quê? Ela era de uma classe baixa, ou seja, serva, escrava, porque nesse momento Israel estava exilado na Babilônia, e ela estava servindo, sendo escrava de um soldado, um general babilônico chamado Naamã. Esse cara era muito valente e tal, só que ele tinha um problema. Ele era leproso, ele tinha uma doença de pele horrível. E ela, apesar de estar numa posição baixa, num momento em que as mulheres não podiam falar, às vezes, com os homens, em alguns ambientes elas não poderiam entrar, ela com toda a coragem, sabendo que Deus poderia curar Naamã, que era um opressor dela, mas ela, eu preciso apresentar Deus que cura pra esse homem, pra esse general. Ela vai lá com toda a coragem e fala pra Naamã, você
tem que procurar um profeta do meu Deus, que é o Deus verdadeiro, ele vai te ajudar. E Naamã conversa com o rei libera ele. Mas Naamã é curado por causa da coragem dessa menina, que apesar de se colocarem ela como inferior, por ser nova, ela devia ter mais ou menos 11, 12 anos, ser escrava e mulher, ela, não, isso não importa. O que importa é a obra que meu Deus pode fazer na vida desse cara. E ela podia ter ficado na dela, né? Ela sendo escrava, ela podia ter simplesmente falado, deixa esse cara morrer. Ele é meu opressor, assim, né? E eu sirvo ao povo dele, enfim, tô aqui sendo escrava. Ela podia simplesmente ter deixado pra lá, mas ela sabia o que era certo a se fazer e ela foi e fez. Você vê que o girl power de Jesus, que a Belly falou, esse empoderamento que vem de Deus, não é algo que empodera a pessoa em si, mas é em fazer algo, ou em compartilhar a mensagem, ou agir de um jeito, nós que somos cristãos, baseado na revelação de Deus sobre o que é ser uma mulher forte, firme e corajosa. Várias características que nós vamos falar aqui hoje. A próxima mulher que a gente vai falar é Ruth. Eu gosto muito Gosto demais da história dela, da de história Boaz, de Ruth. Inclusive, o versículo mais famosão ali de Ruth foi o versículo do nosso convite de casamento. Onde quer que fores, irei. Seu Deus será o meu Deus. O contexto ali é de fidelidade à família, né? Tipo, a mulher pra um homem nem nada, ou um homem pra uma mulher, mas a gente tava aqui falando sobre Deus envia a gente onde Ele quiser, pra onde quiser, Ele vai suprir tudo que a gente precisa e nós seremos fiéis à nossa família. Porque Ruth foi muito fiel a Deus e também a sua sogra. O que aconteceu? Ruth foi casada e ela tinha uma sogra e ela tinha uma concunhada, e o sogro, o marido e o cunhado morreram. Pensa uma tragédia, pensa uma coisa difícil. E aquelas mulheres sofreram juntas, choraram muito. Diz na Bíblia até que a Noemi, que era a sogra de Ruth, mudou de nome pra Mara, que é amarga. Então aquelas mulheres sofreram de verdade. A vida ficou amarga pra ela, né? E aí Noemi manda as suas noras embora, voltem pro seu povo, voltem pros deuses de vocês, porque acabou, né? Eu não vou poder mais gerar filhos pra vocês se casarem, então sigam a vida de vocês. E aí Ruth se recusa. Ruth fala, não, eu vou ficar com você. Afinal, se Ruth não tivesse ficado com ela, o que teria sido de Noemi? Não tinha ninguém mais. Não, ela morreria, porque ela estaria sozinha, já de idade avançada, né? Porque ela provavelmente não era tão nova assim, né? Porque os filhos cresceram, casaram, então ela tava perdida. E aí Ruth, então, fica com Noemi e ela começa a trabalhar. Elas voltam pra cidade de Noemi, elas começam a trabalhar. Ela começa a trabalhar, na verdade. Exato, ela sustenta a sogra e ela. Sustenta a sogra e ela. E diz, tem um versículo na Bíblia que fala que todos da cidade viam que Ruth era uma mulher virtuosa. Então pensa, ela era tão incrível, ela era trabalhadora, ela era dedicada, ela era fiel à sogra. E aí Deus viu aquilo e aí também ele colocou Boaz como resgatador. Que é um cara incrível, virtuoso, filho de Raabe. Ele tá vindo de uma história, uma trajetória bonita, né? Do que Deus tá fazendo. De Raabe, então conectou aqui. E aí eles se casam e ele começa a cuidar de Ruth, começa a cuidar de Noemi também, e aí eles têm um filho. E eles, se eu falei que Raabe estava na genealogia de Jesus, consequentemente Ruth está, porque ela se casou com o filho de Raabe. Ruth é bisavó de Davi. E que eu acho legal a gente pegar de Ruth e Boaz aqui, mas obviamente principalmente de Ruth, porque ela que dá o tom da história, né, dessa fidelidade e amor dela. Mas você quer futuramente, você pré-adolescente, encontrar um homem incrível, seja uma mulher incrível, né, de Deus. Seja um menino incrível pra lá na frente continuar sendo um homem incrível de Deus e encontrar uma mulher incrível. Menina, seja uma menina incrível hoje de Deus pra ser lá futuramente uma mulher incrível tipo Ruth, assim, ó, incrível, top, pra encontrar também, pra ambos viverem o papel do homem, homem e da mulher de um jeito muito bonito, do jeito que Deus planejou. Bom, falando em oração, como o Euler estava falando aqui das mães que oram, vamos falar agora sobre Ana, mãe de Samuel. O que aconteceu com Ana? Ana tinha um marido e esse marido tinha mais uma esposa. Vale ressaltar aqui que no Antigo Testamento tem várias histórias de famílias com um monte de esposa e não era esse o plano de Deus. Deus nunca aprova, ele nunca fala, isso aí, vocês estão fazendo certo, galera, é isso aí, vai lá. Tenham muitas esposas. Não, o plano de Deus é uma esposa e um marido. Mas essa era a situação dessa família. E a outra esposa do seu marido já tinha filhos e Ana queria muito ser mãe, mas ela não conseguia ser mãe. E aí ela faz uma oração, uma das orações mais famosas e bonitas assim sinceras que tem ali na Bíblia, pedindo, clamando ao Senhor que dê a ela um filho e prometendo que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria o filho dela
pra servir o Senhor. O combinado que a Ana faz com o marido, nesse momento de deixar o menino lá, é que ela vai ficar lá no templo até ele desmamar, ou seja, parar de tomar leite do peito da mãe ali, né? A partir desse momento em que ele já tá andando lá, já come comidinha, papinha sólida, já não tome mais leite, a Ana voltou pra casa e nunca mais não sei, né? Provavelmente foi visitar Samuel algumas vezes, mas Samuel não morava com ela não teve tanto tempo assim com o filho que ela tanto ansiou. Você já deu um jump na história, mas Deus respondeu então, Ana, que eu tava aqui na oração, ela tava orando, pedindo ao Senhor, e Deus deu um filho. É verdade. Pra ela, Samuel. Deu Samuel pra Ana, e depois, inclusive, ela fez a oração pedindo, e ela canta depois, ela faz uma oração de louvor ao Senhor. Depois que ela tem Samuel, então Deus concede, dá esse filho pra Ana, e ela cumpre a promessa dela. Eu acho que isso aqui também tá de novo mostrando a fidelidade dela com Deus, a confiança, a entrega. Ela cumpriu com aquilo que ela tinha prometido que ia fazer, e ela confiou no Senhor, falou, o Senhor me deu, então agora é do Senhor. Eu acho que ela teve filhos depois, não teve? Depois de Samuel. Acho que ela teve outros filhos. Mas é muito legal a reação dela. Vou ler só o comecinho dessa oração, que na verdade é uma música, né? Meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. A primeira coisa que ela fala nessa oração não é Deus, muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu. Não, meu coração se alegra em ti, Deus. O Senhor me proporcionou isso. A fonte da alegria, claro, foi o bebê ter vivido a experiência de ser mãe, de carregar na barriga, né? De novo. Bruno, você vai ter trabalho, viu? O Euler falou que Ana gerou um neném no estômago. Essa experiência foi dada por Deus, então a alegria dela, o coração dela não se alegra apenas na situação dada por Deus, mas no Deus que proporcionou a experiência. Seguindo na história aqui, não Samuel, mas já Samuel que ungiu inclusive o rei Davi, ó, graças a Deus, Ana, pela sua oração, porque daí trouxe Samuel, ungiu Davi, que é um rei incrível, pisa na bola, mas é um homem segundo o coração de Deus. E essa mulher, ela se torna esposa de Davi. Ela se chama Abigail. Qual é o rolê aqui da Abigail? Seguinte, ela teve que lidar com um conflito, porque ela estava casada com um cara e esse cara desrespeita Davi. E isso podia criar um conflito, um problema, uma guerra, uma batalha. Ia dar muito ruim. Ela foi super sábia, tentou orientar o marido cabeça dura não ouviu. Aí ela, vou conversar com o Davi para resolver esse conflito, essa situação. Ela vai conversa com Davi se admira com a sabedoria, como que ela lidou com tudo isso. Dá uma treta lá, porque o marido dela não era flor que se cheire, como diria minha mãe, não era uma pessoa muito boa e não sábia, tolo. Ele acaba morrendo e quando morre, Davi ligeiro vê. Abigail é uma mulher diferenciada, Davizinho, incrível gente. Essa mulher. Então ele vai e casa com ela, mas a característica de Abigail é sabedoria. Ela soube lidar e mediar, assim, um conflito que é um talento para poucos. Viu? Todos devíamos saber lidar com conflitos. E a Abigail mandou bem. Boa, Abigail. A nossa última mulher é Priscila. Priscila, a gente já deu um salto aqui na história. Pulamos Novo Testamento, já várias mulheres, lá. Inclusive. Se você quiser saber de outras mulheres, que tem muito mais mulher incrível na Bíblia, Nossa. descrita ali, narrada na Bíblia. Se quiser parte 2, comenta aqui embaixo, comenta a hashtag Builder parte 2. A gente volta e fala sobre mulheres. Não, mas ó, só um spoilerzinho antes de falar a última, né? Spoiler não. Tipo, mulheres que faltaram. Maria não tá aqui nessa lista. Sim, gente, Deus. o Euler sempre Maria. Esther, rainha Esther. Olha, não pôs Sara. Foi uma mulher corajosa ali, gente. Esperou no Senhor pra ter aquele filho, hein? O nome dela é meio difícil, mas Zípora, ó, com Z, ó. Zípora, que é a esposa de Moisés, passou por boas dificuldades ali. Tem como que é o nome das parteiras lá do Egito? Não lembro o nome das parteiras, mas as parteiras do Egito que não mataram os bebês e por isso que Moisés nasce. Exato. Ó, tem muita mulher incrível na Bíblia. De novo, comenta aqui embaixo, vamos fazer uma parte 2, vai. Bom, agora voltando pra Priscila, né? Priscila é a nossa última mulher. Priscila está ali em Atos. E Priscila junto com o seu marido... Áquila e Priscila. Não é Áquila. Eu entendi errado, desculpa. Áquila e Priscila, eles abriram uma igreja na casa deles. Eles foram um dos primeiros casais de missionários ali em Atos. Eram super amigos de Paulo, então isso já é um destaque, porque Paulo é um grande missionário. E Priscila ganha um título, isso é muito interessante e muito valioso. Ela é a única mulher que no Novo Testamento recebe o título de discípula.
E a Bíblia, ela é muito intencional em todas as palavras que são usadas ali. Então, se Priscila recebeu esse título, é porque, de fato, ela era diferenciada ali. Porque nenhuma outra mulher tinha esse título de discípula. E Priscila, junto com o seu marido, eles são muito importantes ali na fundação da igreja, nos primeiros passos ali da igreja em Atos. Paulo confiava tanto nesses dois, né? Confiava tanto em Priscila, no esposo dela, de que ele pede pra eles treinarem Apolo, que é um cara que tava se desenvolvendo, crescendo muito no ministério, mas precisava de treinamento, precisava ser capacitado nas verdades da Bíblia e como ser um bom líder. E Paulo pede pra Priscila e pro esposo dela treinar esse cara. Como vocês podem ver, o papel das mulheres na história da igreja, na história da revelação bíblica é muito importante. Deus usou essas mulheres de forma extraordinária, com cada uma com sua característica, com sua individualidade. Deus usou elas. Vocês devem ouvir agora que nas escolas de vocês, no condomínio, dizendo: a Bíblia é machista, a Bíblia inferioriza as mulheres, não valoriza a mulher, e isso não é verdade. Como a gente falou aqui, a gente deu exemplo de algumas histórias. A gente também falou que a cultura e o pecado daquelas pessoas faziam com que elas fizessem coisas erradas mesmo. Então tem histórias de abuso, tem histórias absurdas, histórias tristes que quando eu leio como mulher eu fico super chateada, indignada que aquilo aconteceu. Mas Deus não concordava com aquelas coisas erradas que estavam acontecendo, igual a gente falou do casamento. Exato. E inclusive lá na frente, depois quando Jesus aparece na história, chega na história, diz que existiam mulheres que investiam financeiramente no ministério de Jesus. Quem sustentava o ministério de Jesus, a sua maioria eram mulheres. Inclusive, assistindo The Chosen, o Euler já tem um vídeo aqui. O cardzinho vai aparecer aí em algum lugar, a gente já tem vídeo sim. Falando sobre The Chosen, eu comecei a reparar, porque aparece a esposa de Pedro em um dos episódios, em vários episódios. E aí eu fiquei pensando nessa mulher. E nas mulheres que talvez se os outros discípulos lá na frente fossem casados, tivessem esposas, essas mulheres ficavam na retaguarda. Essas mulheres oravam pelos seus maridos, essas mulheres cuidavam da casa delas, elas cuidavam dos filhos, elas trabalhavam e elas mandavam dinheiro para sustentar aquela obra. Então elas... Gente, que mulheres? Aí fala que essas mulheres são banana, que essas mulheres na Bíblia... Ai... Nada. Não, essas mulheres trabalhavam, lutavam... pela família delas, cuidavam, amavam e trabalhavam muito, 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 muito. Jesus era mestre em valorizar o papel da mulher e valorizar a individualidade, a característica de cada um. Ele conversava com algumas até quando não devia, entre aspas, assim, de acordo com a cultura, mas Jesus é contra a cultura, então ele não deixa... Nós temos que aprender com Jesus e com essas mulheres. Não vamos deixar ser levados pelo que a cultura, as pessoas em volta estão falando, esses ismos que talvez você já ouviu. Houve a revelação bíblica, porque Deus sabe exatamente qual é o papel do homem e da mulher. Ele criou a gente com um propósito e cada um vai exercer isso de uma forma bonita e glorificar a Deus. E a vida vai ter um propósito bonito, porque a gente está cumprindo bem esses papéis.